Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje é dia 12 de julho de 2017. Eu me chamo Ana Paula, para quem não me conhece, bem-vindo ao canal Os Últimos Dias Antes do Fim. Aos irmãozinhos que já têm acompanhado o canal, que o Senhor possa também continuar vos abençoando, vos guardando, vos protegendo, vos enchendo em tudo que serve. Amém, amados? Sem muito rodeio, eu gostaria de hoje entrar diretamente no texto com os irmãos, no livro de 1 Timóteo, porque esse livro vai nos mostrar algumas realidades fortes demais que a gente está vivendo exatamente nos dias de hoje, no meio da igreja. Meus amados, eu queria lembrar os irmãos que a Bíblia, quando ela começa a ser considerada de verdade por alguém, eu poderia dizer que esse alguém, então, faz parte da igreja. Nós temos duas categorias dentro da chamada igreja de virgens. Temos as virgens nécias e as prudentes. Mas todas elas conhecem a palavra de Deus, manuseiam de certo modo a palavra de Deus. Amém? Então a gente, quando fala de Bíblia, a gente não fala da Bíblia para, tipo assim, como se ela fizesse parte da vida de um ímpio. O ímpio, quando ele tem contato com a palavra de Deus, ele tem contato por dois motivos. Ou é para criticar e tentar ir contra ela, então lê a Bíblia para bater de frente. Isso acontece muito, tem muita gente aí que conhece a Bíblia justo para nível de estudo e a palavra não lhe é aberta, o Espírito Santo não opera, não lhe revela nada. E o ímpio que não lê a Bíblia, lê só o Salmo 90 ou 91, deixa ela lá aberta em cima da cabeceira, não sei da onde, enchendo de poeira. Amém? Mas quando a gente fala a nível de família, irmãos, nós estamos falando a nível das virgens, da igreja de Cristo. E aquela que mais considera a palavra de Deus, ela vai se enquadrando e vai se aperfeiçoando, como os santos têm que ser aperfeiçoados. É a chamada obra que o Senhor começou em nós, Ele vai terminar. Amém? Então, lendo isso aqui que eu leio, lendo todas as coisas aqui que a gente vai lendo, normalmente a gente lê para a igreja, a gente aconselha a igreja, a gente conversa com a igreja. E aos que são agregados à igreja e começam a fazer parte também da igreja. Amém? Então vamos estudar nosso dever de casa, nossa lição diária de hoje, né? Hoje eu estou estudando com vocês, eu tenho a minha parte particular, todo dia eu leio para mim, mas hoje eu vou estudar com os irmãos. E o livro de 1 Timóteo, quem escreve é Paulo. Tá? E aqui ele começa a falar umas verdades tremendas que nós estamos vivendo nos dias de hoje. E a gente vai bater um papinho em cima disso. Amém, meus irmãos? Então eu puxo com os irmãos diretamente o capítulo 1, do versículo 3 até o versículo 17, tá? Do 3 ao 17. Paulo escreve o seguinte: Quando eu, Paulo, estava de viagem rumo à Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Efésio, para demonstrares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina. Paulo então estava de viagem rumo à Macedônia, e ele então roga a Timóteo, tá? Que permanecesse ainda na cidade de Éfeso, porque ele precisava admoestar, chamar a atenção de certas pessoas, para que elas não ensinassem outra doutrina. Nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que é serviço de Deus na fé. Ora, o intuito da presente admoestação ou advertência visa ao amor que procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Desviando-se algumas pessoas destas coisas, perderam-se em loquacidade frívola, em loucura, né? Pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, todavia, nem o que diziam, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas observações ou asseverações. Amados, eu ontem estava lendo esse texto aqui e eu fiquei de boca aberta, porque esse texto ele expressa exatamente o que a gente tem visto nos dias de hoje. E eu não estou aqui para citar exatamente, né, aonde a carapuça vai entrar.
não estou aqui para acusar, mas a gente que realmente conhece a palavra de Deus, você que realmente conhece a palavra de Deus, você tem observado anomalias sendo pregadas pelo YouTube. Até mesmo pessoas que certa vez pregaram algo bom, de repente viraram e estão pregando heresia, estão pregando loucura. Amém? E aqui Paulo fala exatamente desse povo, tá? Ele está admoestando, ele está chamando a atenção e pedindo a Timóteo que ajude. E ele fala, ora, o intuito da presente admoestação ou carta visa ao amor que procede de coração puro. Então essa carta ele escreveu para aqueles que têm o chamado coração puro, pessoas de boa consciência e de fé sem hipocrisia. Meus amados, o coração puro, ele é um coração que não mede. Como que eu posso tentar dizer aqui? É como se as coisas não lhe subissem à cabeça. Infelizmente, tem pessoas no meio do povo de Deus, pessoas que têm certos ministérios, certos pregadores, e eles vão trabalhando, e com o tempo o coração deles, que até então era puro, começa a se contaminar com outras coisas. E eles então começam a pregar heresia, eles começam a confundir o meio do campo. E eles estão aí fazendo um monte de coisa errada. E o coração que até então era puro já não é mais. Paulo então ele está enviando essa carta para aqueles que tinham um coração puro, de consciência boa. Eu vi um pregador esses dias, aliás eu tenho visto no sentido que ele tem ousado em bater de frente contra certas verdades da palavra de Deus, que antes ele defendia com unhas e dentes. E agora ele simplesmente se voltou contra essa verdade. E ele tem tratado essa verdade que ele defendia há muito tempo como heresia. E hoje está pregando mentira, loucura e apostasia. Porque a apostasia é se afastar da verdade, da palavra de Deus. É fácil falar que o Edir Macedo é um apóstata. Não sei nem se ele é um ministro de Deus. Não sei nem se ele é uma ovelha, se ele foi uma ovelha. Não sei se ele é um lobo. São homens que a gente não pode confiar. Mas é fácil apontar esses que a coisa está tão na cara, né? São homens que estão vivendo da riqueza das ovelhas. É fácil falar que eles são apóstatas, mas falar de pessoas que pregam a palavra e vivem na certa humildade, né? Você não vê eles pretenderem riquezas e coisas várias, é difícil, né? Mas é apóstata. Porque se eu pego uma palavra pura hoje e eu prego essa palavra como ela é, depois de um tempo eu começo a virar tudo contra aquela palavra e eu começo a defender uma chamada nova doutrina, eu sou apóstata. E aqui fala de boa consciência, e eu vi esse homem simplesmente cuspindo no prato que comeu, passando por cima da verdade que ele pregou com tanta alegria, tanta verdade, tanta ousadia em anos passados. Então Paulo fala aqui da hipocrisia, da consciência. A consciência desse homem, onde é que está? Aqui Paulo fala da fé sem hipocrisia. Quer dizer, de que adianta esse particular pregador em questão, mas muitos que estão na mesma linha de raciocínio do que ele, pregarem o que eles estão pregando hoje, cuspindo no prato que outrora comeram, e está na hipocrisia, e dizendo que tem fé? Eu creio. Então, fé sem hipocrisia. Esse texto encaixa como uma luva para certos pregadores que estão por aí. Você que conhece a palavra de Deus e tem acompanhado há muito tempo, não só o nosso canal, mas canais aí vários, e vocês têm visto a diferença, essa mudança de ideia, essa mudança de ponto de vista, o modo como eles mudaram as pregações, as loucuras. Teve um que ontem mandaram para mim, esse pastor, ele descobriu o Apocalipse 12 essa semana, que até então não tinha visto. Descobriu o Apocalipse capítulo 12 agora, ao meu ver, porque o modo como ele fala, irmãos, eu descobri uma grande revelação aqui no livro de Apocalipse capítulo 12. Com certeza, esse sinal no céu vai trazer algo diverso, algo muito forte, alguma coisa pesada vai acontecer na terra. Eu acho que os selos ainda não foram abertos. E começou a trazer umas palavras assim que, sabe, que são coisas que estão tão na cara,
E certos pregadores agora estão descobrindo, e eles estão se passando, amados, por mestres da lei, a lei atual, a palavra atual. Eles não compreendem, todavia, nem o que estão dizendo, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas observações, asseverações. Você vê severidade, você vê autoridade. Eles falam com impetuosidade, mas eles não têm nem noção do que estão falando. A Bíblia fala aqui que eles não compreendem, todavia, nem o que eles estão dizendo. Ah, antes eu era isso, agora eu sou isso. Olha só, eu tenho visto isso, amados. Eu tenho visto pessoas que estão pregando aí sem responsabilidade. O problema não é o que eles creem para eles, seja certo ou seja errado. O problema é a partir do momento que eles começam a colocar isso no meio do povo, no meio das massas. Aí você vê as visualizações dessas pregações inúteis. 10 mil visualizações, 3 mil visualizações, 17 mil visualizações, mais de 100 mil visualizações, não sei quantos likes, né, eu gostei. Pessoas que estão influenciando a muitos a mudarem a sua fé. É isso que Paulo está falando aqui no livro de Timóteo. É isso que ele está falando. Como que eu, Ana Paula, estou aqui há 6 anos praticamente com os irmãos. Mais ou menos são 6 anos que nós estamos aqui. Eu sempre defendi tudo isso que os irmãos que estão ouvindo o canal sabem que eu defendi. Imagina que eu simplesmente, num próximo amanhã qualquer, me volte contra esta palavra que tem sido dada há tantos anos aqui. Imagine que eu comece, meus irmãos, eu mudei de ideia. Eu acredito que nós vamos ver o anticristo. E começa a pregar um monte de coisa aqui, tentando enfiar a força na goela abaixo dos irmãos. Tamanha loucura. Então é isso que nós estamos vendo. Eles não compreendem, todavia, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Então eles pegam um assunto, eles destrincham esse assunto com ousadas asseverações, mostrando para quem os escuta que eles sabem, mas eles não sabem nem do que eles estão falando. Meus amados, eu tenho pedido a Deus no meu coração, todos esses dias em oração, para Deus tirar muitos do engano. Porque nesses últimos dias muitos estão caindo num engano, e pode ser um engano fatal, pode ser um engano fatal. E olha, brincando nessa história toda, Deus traz para mim esse texto de 1 Timóteo, literalmente trazendo uma explicação sobre a realidade em que nós estamos. Coisa terrível, coisa terrível. Olha só. Eu vou lá direto para o versículo 12 do capítulo 1 de 1 Timóteo, e Paulo escreve: Sou grato para com aquele que me fortaleceu, isto é, Jesus Cristo, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que noutro tempo era blasfemo, e perseguidor e insolente, mas eu obtive a misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Jesus Cristo. Fiel, meus irmãos, é a palavra e digna de toda aceitação. A palavra de Deus é fiel e ela é digna de toda aceitação. Que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu, Paulo, sou o principal. Mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim o principal evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Assim, ao Rei eterno e imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Amados, eu quero expor uma coisa aqui. Uma irmã, conversando comigo nesses dias, ela escreveu para mim e falou: Ana Paula, eu tenho observado como que muitos estão mudando de ideia. Eu tenho observado como que muitas pessoas estão acreditando nessa loucura, nesse erro, nessa mentira. Dizendo, Ana, que vão ver o anticristo, dizendo que ainda vão conhecê-lo, vão vê-lo nas televisões.
E eles estão acreditando nessas coisas, Ana. E eu não consigo entender por quê. Pessoas que até então acreditavam que Deus é poderoso e gracioso para nos livrar do dia da sua ira, de repente vai deixar que nós participemos dessa coisa que vai vir por aí, nesse tempo de trevas. E conversa vai, conversa vem, eu quero compartilhar isso com os irmãos, porque os irmãos, nós precisamos pensar, meus amados. Nós precisamos pensar. É como se eu estivesse diante de uma praia e eu estou numa casa de praia. E ali eu vejo um mar esplêndido, maravilhoso. Ele fica igual uma tábua. Aí eu olho para o relógio, são 10h30 da manhã. Até as 10h30 teve vento e as águas se agitaram. Mas aí às 10h30 o mar parou. Ficou bonito demais, igual uma tábua. Água quente. O mar está me chamando para ir para lá, para brincar. Eu tenho crianças de 2 anos, de 3 anos, de 5, de 7, 10 anos. A pele dessas crianças é tão novinha, tão fresquinha, tão saudável. Mas aí então eu na gulia, né, na gula, eu pego essas crianças, é só hoje, eu vou levá-las para brincar na praia. E eu sei que hoje nós estamos vivendo tempos complicados, o sol de hoje não é mais o sol de 30, 40 anos atrás. Então eu pego essas crianças, ponho elas na água, deixo elas brincar e vai 10h30, 11h30, meio-dia e meia, 1h, 2h da tarde. A gente faz uma merendinha na praia, nada de particular, justo para não ficar com fome. E eu deixo elas esturricando debaixo do sol, porque o mar tá bonito. Nós estamos de férias e a gente tem que aproveitar o tempo que tem. Meus amados, se eu penso, eu vou olhar para o relógio, sim, o mar tá bonito agora. O que eu vou fazer? Eu vou descarregar meus filhos, as crianças ali até a hora que eles quiserem? Eu não vou levar próprio? Ou se eu levar, eu levo justo meia horinha para eles brincar um pouquinho e tiro eles rápido da água. O que é mais conveniente? O que é melhor? O que é menos danoso, caso eu ainda assim decida levá-las? A gente precisa pensar, meus amados. Infelizmente, tem gente que não está pensando. E eu vou dizer em cima do que muitos não estão pensando. Satanás, ele conseguiu seduzir 1/3 dos anjos do céu. Os anjos do céu não eram nós que não nos lembramos de onde viemos. Porque Deus, ele soprou um fôlego de vida nos nossos corpos. E nós então nos tornamos alma vivente. Assim ele fez com Adão. E daí para frente tem sido com cada ser humano que nasce na terra. Nós não nos lembramos de onde viemos. Nós sabemos que viemos de Deus, porque se ele sopra de dentro dele fôlego de vida num corpo inerte, que no caso era o de Adão, somente feito de barro, e enquanto Deus nos soprou o fôlego de vida, Adão não se tornou alma vivente, nós então entendemos que nós viemos dele, de Deus. E se nós viemos de Deus, nós viemos de uma eternidade passada. Mas dessa eternidade passada, aquilo que nós éramos, eu não sei. Eu sei que nós não nos lembramos. Eu não sei se Deus nos fez ver algo ou não. Eu imagino que não. Mas sei que muitos de nós, vira e mexe, temos saudades do céu. E até os ímpios, até os que praticam o mal, eles têm fome de poder, eles têm ganância, eles querem conquistar, eles querem ser governantes eternos. Então nós viemos de um Pai eterno e a gente tem saudades do céu. Até os ímpios sabem criar mundos futuristas. Basta você ver esses desenhos animados em 3D, você observar os cenários criados por esses criadores, desculpe o pleonasmo, repetir sempre a mesma palavra, mas eles criam mundos exóticos. Então isso vem de uma eternidade passada. Nós temos a natureza de Deus, ela está em nós, somos a imagem e semelhança dele. Mas ainda assim nós não lembramos aquilo que foi quando nós estávamos lá. Mas os anjos caídos se lembram, porque eles prestaram serviços a Deus por muito tempo. Quanto tempo prestaram, não sei, mas eles pertenceram à eternidade passada. Eles viveram toda uma vida diante do Deus Todo-Poderoso, eles conheceram o céu e tudo de lindo que nele há. E conheceram o nosso Deus Todo-Poderoso. E mesmo assim, vendo toda essa realidade, essa verdade, esse amor, essa glória, esse poder, essa riqueza infinita,
conseguiram se desviar desse Deus poderoso porque Satanás conseguiu convencê-los. Não sabemos o que Satanás falou para os anjos caídos, mas seja lá o que ele falou, ele conseguiu arrastar consigo 1/3 deles. E hoje muitos estão aprisionados nos abismos, no abismo. Deus aprisionou anjos para usar o abismo. Então, se Satanás conseguiu convencer aqueles que já estavam na presença gloriosa do Todo-Poderoso e já conheciam o que ele é capaz de criar, hoje ainda não conhece o que ele é capaz de continuar criando, porque ele é eterno e infinito, mas tiveram uma amostra de quem é esse Deus Todo-Poderoso, conseguiram se voltar contra ele. Quem somos nós, os homens, ao qual Paulo refere que nós somos um pouco inferior aos anjos, mas por um pouco de tempo somos limitados, nós não conseguimos desenvolver nem 10% do tudo do nosso cérebro? Você acha que Satanás, sendo o que ele não é poderoso para conseguir enganar muitos, se possível até os eleitos nos últimos dias? Você que é uma pessoa que sempre creu porque um dia ouviu falar de um arrebatamento, você ouviu falar que Deus um dia vai levar embora desse mundo milhões de pessoas, eles vão desaparecer de uma vez só, e você então recebeu essa verdade, acreditou nela de todo o coração. Você acha que Satanás ia virar para você, que acredita nessa realidade, ia tentar desviar você falando de riqueza, de prosperidade, de reino na terra? Uma vez que ele entendeu que você está convicto que o reino de Deus é o reino dos céus, e ele viu você olhando para o alto de onde te veio socorro, você acha que ele vai te enganar com essas bagunças que estão aí no mundo? Olhando para você e falando, não, esse aqui é alguém que está lendo a Bíblia, esse aqui é alguém que está entendendo coisas que outros não entendem, quer dizer, tanta coisa foi descortinada para essa pessoa em particular. O que eu posso fazer para confundi-la? O que eu vou fazer para confundir essa pessoa? Porque eu preciso julgar todas as pedras que eu tenho para tentar arrastar ela comigo para o inferno. É aonde você vê claramente o engano sendo semeado no meio daqueles que criam no arrebatamento, daqueles que criam na esperança, daqueles que criam que Deus é poderoso para salvar um povo na terra. E qual é a maior das mentiras que ele semeou então? E eu estou vendo isso com tanta claridade. E eu vou falar sobre ela. A maior das mentiras que ele está semeando é o arrebatamento. Sim, vai ter arrebatamento, mas ele não vai ser agora não. Você primeiro vai ver tanta coisa acontecer. Você vai ver até o anticristo. E muitos estão começando a acreditar. Você vai ser arrebatado para aqueles mais fortes na fé. Você vai ser arrebatado, mas você não vai ser arrebatado no início, antes da tribulação não. Você vai ser arrebatado na metade. E aí ele implanta a teoria midi-tribulacionista, ensinando que muitos vão ser arrebatados na metade da grande tribulação, uma vez que tem, no livro de Apocalipse, mostra, né, os santos da grande tribulação, que vieram da grande tribulação. E Satanás ele joga a igreja e os santos da grande tribulação tudo na mesma panela. E muitos acreditam. Para aqueles que são menos fortes nesse entendimento de profecia, ele fala de uma vez, vocês vão ser arrebatados? Sim, depois de 7 anos. E atropela um monte de justificações que a Bíblia nos prova que é impossível que a igreja fique aqui na terra até o final dos 7 anos. E ele está ensinando, sabe, para muitos loucura. E muitos então estão fazendo o quê? Eles estão falando daquilo que eles não compreendem. Eles estão falando de assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Semana passada tem um que descobriu que tem na Bíblia o livro de Apocalipse, capítulo 12. Mas ele continua dizendo que o povo vai entrar nos 7 anos da grande tribulação. Mas olhando a nível do pensar, como eu estou dizendo, nós temos que pensar. Eu falo isso, eu pensei, você pensou, nós pensamos. E eu espero que muitos venham ainda a pensar. Imagina um grupo gigante de santos entrando na grande tribulação.
Aí prepararam suas garrafinhas de água PET, seus tantos arrozes, feijão, conservaram comida, pegaram lanterna, barraca, kit de primeiro socorro, remédio, antibiótico para anestesia, e foram juntando um tanto de coisas, aprenderam a fazer fogãozinho não sei aonde, aquecedor, depurador de água, e aprenderam, né? Fizeram uma verdadeira escola de sobrevivência. Agora pode vir a grande tribulação, a tribulação pode vir que eu estou pronto. Então nós nos reunimos em grupos WhatsApp, nos reunimos nas nossas igrejas, casas e comunidades, e a gente já começa a preparar um plano de fuga, porque estão fazendo isso. Então você vê um cenário que eles montam, né? Eles montam uma rede de fuga, confiando no braço do Senhor que os livrará dentro da grande tribulação, como livrou a Noé na arca. E eles acham que a arca de Noé, ela vai ser um símbolo dentro da grande tribulação para os santos, para a igreja, como eles dizem. E Deus, ele vai deixar o pau quebrar de fora, mas vai guardá-los na arca dentro da grande tribulação. E aí você imagina, meus amados, então todo mundo acreditando nessas conversas. E finalmente chega o dia que Deus arrebata a igreja. E aí entra a grande tribulação. E aí eles entram na chamada grande tribulação pelo que eles tanto desejaram entrar. Eles entram. A minha pergunta que eu faço, meus queridos, com tudo que está descrito no livro de Apocalipse que vai acontecer, você que está aí me ouvindo, com toda sinceridade me responda. Aliás, não precisa me responder. Você acha que todos, sem exceção, vão conseguir suportar estar dentro da grande tribulação sem se render à marca da besta? Na hora que eles virem a crueldade, a dureza desse tempo tão terrível que a Bíblia diz que nunca houve e nem depois jamais haverá novamente sobre a face da terra dias tão terríveis que se não fossem abreviados ninguém ia escapar, todo mundo ia morrer. Vocês não acham que muitos vão acabar cedendo à marca da besta? Muitos não vão acabar caindo na hora que eles estiverem de frente com a tortura? Lembrando que nós somos ocidentais, nós somos pessoas que estamos acostumadas com samba, com carnaval, com churrasco, com ir à igreja todos os domingos sem nenhum problema. Nós estamos acostumados talvez a ter a conta de água cortada, ter a luz cortada, mas depois a gente resolve tudo. Nós estamos acostumados a dar um jeitinho para tudo. A gente, de certo modo, tem vivido numa boa vida. Por mais que você está vivendo aperto, você ainda está sobrevivendo num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. Você acha que na hora que esse mundo estiver de frente com o diabo em pessoa, você, na hora que estiver de cara a cara com ele, você vai resisti-lo? Porque você tem sido preparado antes da tribulação para entrar nesse tempo tão terrível? Você acha que ninguém vai ceder à marca da besta? Eu, particularmente, eu duvido muito. Eu duvido muito, porque na hora que o negócio aparecer do jeito que ele é, muitos não vão resistir. E é onde Satanás vai ganhar muitos para o inferno. Meus amados, uma coisa é eu saber nadar. Eu sei nadar. Você pode me colocar numa piscina de 1 metro, numa piscina de 3 metros. Você pode me colocar dentro do oceano, do tudo. Eu sei nadar. Eu sei me virar. Morrer afogado eu não morro. Outra coisa é eu achar que eu sei nadar. Porque quando eu entro na piscina de meio metro, eu consigo dar umas braçadas e eu não afundo. Então eu acho que eu sei nadar. Mas me coloca dentro de um poço. Me coloca numa piscina olímpica, que já tem lá seus 5, 6 metros de profundidade. Me coloca num tanque, esses tanques que vem a vertigem, né, vem a fobia a muitos. Me coloca no mar, onde eu já não toco com os pés, numa lagoa. Amados, não precisa de muito para eu entrar em pânico e morrer. É muito fácil, meus irmãos, é muito fácil eu apostar naquilo que muitos dizem, porque todo mundo acha que tem uma energia positiva e nós vamos conseguir, porque nós estamos unidos e naquele tempo nós vamos cuidar uns dos outros. Então vamos lá. Mas na hora, meu Deus, meus irmãos, que o pau estiver quebrando, a emoção vai tomar conta de muitos. O pânico vai tomar conta de muitos.
O desespero, a angústia, a agonia vai tomar conta de muitos. E sabe o que vai acontecer? Eles não vão resistir e vão ceder como uma única e última esperança de pelo menos tentar sobreviver. Quantas vezes a gente faz o que não devia acreditando que poderia dar certo? Ah, eu tenho R$100, eu vou lá no jogo de azar, eu vou apostar eles todos, porque eu preciso de R$500 para pagar a conta de luz. Quer dizer, esses R$100 que eu tenho não vai fazer a diferença. Então, em vez de eu apostar esses R$100 aqui e esperar arrumar 400 para contar e pagar a conta, eu vou lá na casa de jogo de azar, vou jogar tudo no bicho. Quem sabe eu ganho, eu sou bravo em jogo. E aí perde tudo. É assim, meus amados. Acreditar que vai entrar na grande tribulação e vai dar conta do recado é dar um tiro no escuro. E Satanás, ele está convencendo a muitos que sim, você vai entrar mesmo, a igreja vai passar por esses dias, vai ser terrível, mas Deus vai salvar muitos. Olha, Deus vai guardar vocês. 1000 caem à sua direita, 10.000 à sua esquerda e você não será atingido. E a união faz a força. Gera uma espécie de energia positiva e aquilo contamina todo mundo. É como se você fosse num consultório de um dentista, aí tem lá 10 pessoas ali, ninguém olha para a cara de ninguém, tá todo mundo sério, ninguém nem olha para o lado. Parece que as pessoas estão quase que de cara fechada. Aí de repente entra uma pessoa com uma criancinha de colo, muito fofinha, muito lindinha. Não sei porquê, aquela criança dispara a rir. Sabe, criança de vez em quando dá crise de riso? E de repente, quando ela começa a rir, todo mundo na sala começa a rir com ela, porque aquilo ali contamina, né? Aquela energia gostosa, positiva, contamina todo mundo. É isso que eu estou vendo hoje, desses loucos que estão pregando aí que a igreja vai entrar na grande tribulação. Eles estão pregando assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Assuntos que nem eles mesmos entendem e se sentem doutores da verdade. E estão arrastando a muitos para o inferno. Porque dentro da grande tribulação, muitos não vão aguentar, muitos não vão suportar, e eles vão se render desesperados à marca da besta. Eles vão, no finalzinho, aquele que vai julgar R$100 no jogo do bicho, quem sabe depois eu consigo arrancar a marca da besta? Quem sabe no pior momento Deus vai ter misericórdia de mim? Quem sabe não é tão terrível assim como a Bíblia diz? E ali, meus amados, muitos vão se perder. E Satanás, ele vai conseguir pescar os seus também, ali na grande tribulação. A maior alegria de Satanás é levar com ele quantos ele puder para o inferno. A segunda maior alegria de Satanás é destruir o homem, é roubar, matar e destruir o homem. É ver o homem sofrer, é ver o homem perder tudo que tem. A alegria dele é essa. Esse é o regozijo de Satanás. E na grande tribulação ele vai ter via livre para poder atacar quantos quiser. A Bíblia diz que ele vai entristecer os santos e vencê-los. A Bíblia diz que ele vai decapitar os santos. Amados, a gente tem que prestar atenção com os tempos em que nós vivemos e com as coisas que a gente tem escutado, porque o inimigo, ele está feroz, rodeando como um leão, procurando uma brecha que poder entrar. Eu aqui poderia entrar ainda em outros assuntos, mas não me convém hoje entrar. Hoje eu queria trazer esse texto para os irmãos, para trazer um alerta. A você que acredita nessas bolotas que eles estão dizendo por aí, eu te aconselho com calma a ler a Bíblia. A ler a Bíblia com paixão, a ler a Bíblia com sinceridade, a ler a Bíblia com esperança. A ler a Bíblia como alguém que está buscando Deus, mas será que é isso mesmo que estão dizendo? Será que é isso mesmo? Eu quero ler para vocês o capítulo, só para ter base bíblica. A gente tem que sempre basar-se em base bíblica, amém? E eu ainda tenho tempo aqui para ler com os irmãos. Eu quero ler da Bíblia, eu quero ler 1 Tessalonicenses com os irmãos, do capítulo 4, versículo 13 em diante. Depois eu vou entrar em 2 Tessalonicenses. Eu quero ler com os irmãos o capítulo 1. O capítulo 1, tá? E vamos lendo aqui, aos pouquinhos a gente vai lendo. Olha só, eu quero só ler, eu vou ler devagar e você fique com isso para pensar.
Paulo fala em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Irmãos, nós não queremos, porém, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristeceres como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus Cristo ressuscitou, morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem, os que morreram. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isto, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra, de ordem ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados, tirados com força, juntamente com eles entre as nuvens, para o encontro com o Senhor, aonde? Nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Se você ir lá em Colossenses, capítulo 3, do versículo 1 a 4, fala também sobre essas coisas. 1 Coríntios, capítulo 15, 35 a 58 e Miqueias 5, 3. Eu não vou abrir esses textos aqui, porque a gente fala muito sobre esse assunto. Mas presta atenção. O arrebatamento significa tirar com força. E a Bíblia fala que nós vamos encontrar com o Senhor Jesus nos ares. Nos ares. Nós subiremos por entre as nuvens, para não ficar dúvida que essa categoria de santos, ela vai subir realmente, fisicamente, literalmente para o alto, para o céu. E vai subir tão alto que vai passar por entre as nuvens. E aí então nós vamos encontrar com Jesus nos ares. Significa que Cristo, nesse evento, ele não pisa na terra. Você não vê aqui a Bíblia falando que ele será visto. A Bíblia fala ainda de nuvens. Quer dizer, nós vamos subir num local onde quem está na terra não vai poder ver o que está acontecendo no alto. Nós encontraremos com Cristo nos ares. Os ares na Bíblia também é conhecido como primeiro, segundo e terceiro céu. São céus. Deus, ele diz em Apocalipse que ele criará novos céus e nova terra. A Bíblia fala que o terceiro céu é o céu onde Deus habita, e quem fala sobre isso é o apóstolo Paulo, quando ele fala que conheço alguém que foi arrebatado até o terceiro céu. Não sei se em carne ou em espírito não sei. Aí ele fala que viu coisas indizíveis. Depois dessa visão, ele recebeu um espinho na carne para que ele não se gloriasse. Desculpa, eu estou um pouquinho perdida com as palavras hoje. Mas o orgulho não subisse ao coração. Então, meus amados, os ares, a gente pode entender que pode ser o primeiro céu, o segundo céu ou o terceiro céu. O primeiro céu é o céu onde passam os aviões, é onde a gente vê as nuvens. Mas aqui ele fala que nós passaremos por entre as nuvens. Então significa que a gente vai subir ainda mais acima das próprias nuvens. A Bíblia fala que os principados e as potestades, eles estão no segundo céu. Porque o terceiro céu é o local onde Deus habita. Então eu entendo que a Bíblia fala de uma porta aberta nos céus. João, quando ele vai terminar de relatar a visão do livro de Apocalipse, ele fala que tinha uma porta aberta no céu, e alguém que estava no terceiro céu falou: entra por aqui, vem aqui, passa por aqui. E João, ele literalmente vê a porta aberta, provavelmente ele passou por aquela porta. Então eu posso acreditar, meus queridos, que a igreja aqui, quando ela chega nos tais ares onde ela encontra com Cristo, ela entra pelas portas abertas do terceiro céu. E a parábola das 10 virgens fala dessa porta aberta, que será fechada. Essa porta do terceiro céu será fechada. Então, meus amados, o arrebatamento é um evento celestial. Jesus disse: quando virdes acontecerem todas essas coisas, erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção está perto, próxima. Mateus capítulo 24. Significa que nós temos que olhar para o alto, porque nós somos mais numerosos do que as estrelas do céu, descendência do pai Abraão, na forma das estrelas do céu.
significa que a igreja, ela é celestial. Então o arrebatamento para a igreja é um ato celestial. Então aqui você não vê uma vinda de Cristo na terra. Então, se ele me arrebata dentro da grande tribulação, como eles dizem, no final dos 7 anos, mas ao mesmo tempo ele desce, porque todo olho verá, será como um raio que vai do Oriente ao Ocidente, quer dizer que ele faz o quê com essa igreja arrebatada? Ele leva ela para o céu e deixa ela lá e ele põe o pé na terra, no Monte das Oliveiras? A gente tem que pensar, meus irmãos. A gente tem que pensar. Porque Paulo continua. Olha como que a estrutura de 1ª e 2ª Tessalonicenses é bem organizada. Ele continua. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu vos escreva. Tempos e épocas. Jesus, ele disse que ninguém sabe o dia e a hora. É difícil a gente cronometrar um momento tão preciso, principalmente porque ele vai ser num abrir e piscar de olhos. Vai ser um microsegundo dentro do tempo. Vai ser tão rápido. Não tem como a gente programar o dia exato e a hora exata do arrebatamento. Por mais que a gente até tente. Mas não tem como, porque é muito exato. É um tempo muito pequeno. É o tempo que o olho fecha e abre. É um microsegundo. Então não tem como eu dizer, vai ser hora tal, minuto tal, segundo tal. Mas ele fala de tempos e de épocas. E Paulo fala até com uma certa ironia. Irmãos, relativamente aos tempos e a épocas, não há necessidade de que eu vos escreva. Porque vocês já sabem, já estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como um ladrão da noite. E o que é o dia do Senhor? O dia do Senhor é dia de ira, é dia de vingança. Nós já lemos isso em estudos passados. E lá em Isaías, capítulo 26, versículo 20, o Senhor fala, entra, povo meu, para os seus quartos. Se escondam por um pouco de tempo até que passe a ira do Senhor. Deus, ele manda um povo se esconder em seus aposentos até que passe a ira do Senhor. E aqui ele fala, o dia do Senhor vem como ladrão. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Como vêm as dores de parto, aqui está para dar à luz e de nenhum modo escaparão. O dia do Senhor é uma coisa. O dia do encontro dos santos com o Senhor é outra. O arrebatamento é um evento secreto, sim. Mas o dia do Senhor, não. Por que o arrebatamento é um evento secreto? Porque a Bíblia fala que ninguém sabe o dia e a hora. Então é uma coisa escondida, é secreto. Mas vai ser como num abrir e piscar de olhos. E ele é tão forte, esse evento, que o Senhor nos manda a vigiar todo o tempo. E estar vivendo em comunhão com Deus. E vigiar, vigiar, vigiar. Porque nós não sabemos a hora exata que nós seremos levados, mas os tempos e a época, o Senhor tem revelado para nós. Hoje a gente está vendo já o povo dizendo paz e segurança. Esse paz e segurança não quer dizer que eles vão estar vivendo um tempo de paz. Porque, meus irmãos, o arrebatamento acontece, o mundo entra na era das trevas, da tribulação e grande tribulação. Ora, se já tem o termo designado tribulação, onde é que eu vou encontrar paz dentro de um evento chamado tribulação? Às vezes você está de fora tentando comer uma melancia e vem as abelhas. Elas não te picam, mas elas te ameaçam a picar. E você entra em tribulação, você entra em angústia, porque você vê elas rodeando, pousando em cima da mesa, pousando no prato, pousando na melancia, até pousando na sua mão. E você começa a entrar em tribulação. Onde é que está a paz ali? Assim serão os dias, quando o Senhor entrar com 7 anos de juízo na terra. Essa paz e segurança, ela pode ser um rogo. As pessoas podem estar pedindo paz e segurança. Os governos podem estar anunciando querer uma solução para trazer paz e segurança. Mas não significa que o mundo já estará nessa paz e segurança. E aí dizem, quando estiverem dizendo, talvez os governos vão estar sempre dizendo cada dia mais sobre isso, sobrevirá repentina destruição. E aí Paulo colega o resto do capítulo, né? Você vai lá no versículo 4 do capítulo 5 de 1 Tessalonicenses e Paulo fala, mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite ou das trevas.
Assim, pois não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios, acordados, atentos. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, amados. E do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Mas salvação do quê? Do inferno? Não, salvação do dia da ira. E eu vou provar para vocês que Paulo não fala dessa salvação, de salvação do inferno, do lago de fogo, mas ele fala, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros, edificai-vos reciprocamente, como também estáis já fazendo. Isaías, capítulo 26, do 20 ao 21. Quando os anjos retiraram Ló de Sodoma e Gomorra, meus amados, o dia estava amanhecendo. Não tinha burdel, não tinha gente andando para todo lado, não tinha acontecido nada de extraordinário. Foi em silêncio que Deus retirou Ló de Sodoma e Gomorra. E a Bíblia fala que os anjos arrancaram eles com força da cidade. E diziam para ele, nós não poderemos fazer nada enquanto vocês estiverem aqui. O povo que vive na bagunça, na baderna, no oba-oba, eles fazem isso à noite. Mas é chegando 4, 3h30, 5 horas da manhã, até os maiores baderneiros vão se encostando para dormir. Se você vai num motel cheio de pessoas ali fazendo o que não devem, 3, 4, 5 horas da manhã, eles estão dormindo. Porque eles já fizeram todo o bacanal deles. Se você vai nas danceterias, discoteca, 4 horas, 5 horas da manhã, elas já estão fechadas. As pessoas que pulam carnaval, 4, 5 horas da manhã, estão deitadas nas calçadas com a latinha da cerveja pendurada por meio fio afora e estão dormindo de boca aberta. O rato que passa do lado. Quer dizer, Deus ele arranca Ló de dentro de Sodoma e Gomorra num horário em que o povo de Sodoma e Gomorra estava dormindo. Até então eles estavam embriagados com a bagunça do pecado. E depois eles estavam dormindo. E Paulo fala que nós não somos aqueles que estão dormindo, nós não estamos embriagados. E aí ele fala para a gente vigiar e ter esperança da salvação. Salvação do dia da ira do Senhor. Se ele fala com todas essas deliciosas recomendações para a igreja, por que eu vou acreditar então que Deus me predestinou para entrar nos 7 anos? E aí ele colega 1 Tessalonicenses, a 2 Tessalonicenses, primeiro ele cumprimenta, saúda, ação de graças e tudo, mas já no capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, que eu vou ler de novo do 1 até o 13, olha o que Paulo fala. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, ele fala de 2 eventos, da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, mas também da nossa reunião com Ele. Nós vos exortamos. Nós vos exortamos. Essa vinda aqui que ele está falando, se você for num texto aqui, deixa eu ver aqui, 2:1a, na minha Bíblia, está lá em 1 Tessalonicenses 4, do 15 ao 17. Então vamos lá no capítulo 4, do 15 ao 17, que a gente acabou de ler. 4, 15 ao 17. Evitai, deixa eu ver aqui, 1 Tessalonicenses 4, 15 ao 17. Olha só. Evitai que alguém retribua a outrem o mal, pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo para convosco. Não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom, obstende-vos de toda forma de mal. Meus amados, não apagueis o espírito. Esse termo aqui me lembra das 5 virgens nécias que faltou o azeite na lâmpada. A lâmpada é a palavra, mas o azeite é o Espírito Santo, e Paulo fala para nós não apagarmos o espírito. E o que aconteceu com as virgens nécias que perderam o azeite? Elas não entraram para as bodas do Cordeiro. E Paulo aqui afirma, versículo 20 do capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, não desprezeis as profecias.
Uma das grandes profecias é o apóstolo João no Apocalipse 12 dizendo: e viu-se um grande sinal no céu, entre outras profecias. Joel capítulo 2, todo profético. Então Paulo, ele continua. O dia do Senhor, meus amados, não é o dia que ele vai vir buscar alguém. Vai ser o dia da ira. O dia do Senhor é o dia da vingança. É o dia da ira. É o dia em que ele vai acertar as contas com os ímpios, com todos aqueles que se rebelaram contra ele. E a nossa reunião com ele está lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4. Então Paulo aqui está falando de 2 assuntos. Como Mateus capítulo 24 fala de 3 assuntos. Mateus capítulo 24 fala das dores de parto, da tribulação, da grande tribulação e o fim. Eu teria que ver os títulos lá, mas ele fala escalado em 3 eventos. E Paulo aqui fala de 2. E ele continua: nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nosso ponto tenha chegado o dia do Senhor. Se você quiser, vai lá em Ezequiel capítulo 7 para entender o que é esse dia do Senhor. Ninguém de modo nenhum vos engane, porque isto, o quê? O dia do Senhor, que está lá em Ezequiel capítulo 7, ele não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade. E aqui aqueles que gostam de levar a igreja para o inferno, estão querendo pôr ela na grande tribulação, estão falando que o dia do Senhor é o dia da vinda do Senhor. Mas o dia do Senhor, ele não começa com a vinda de Cristo na terra, ele começa com a ira. Então o dia do Senhor que está falando aqui é o dia da ira, são os 7 anos da grande tribulação e da tribulação. É onde as 7 taças serão derramadas e os 7 flagelos serão dados também à terra. Esse é o dia do Senhor. E aqui ele fala que esse dia não vai acontecer antes que venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade. Ora, se o anticristo vai fazer um pacto de paz com Israel por 7 anos e na metade do pacto ele rompe, dá-se a entender que ele então vai se revelar antes do dia do Senhor. Ele vai preceder o dia final, que se conclui com a batalha no vale da decisão chamada Armagedon. Sem que primeiro venha a apostasia, que está já acontecendo, e seja também revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. É o abominável da desolação do que se falou o profeta Daniel. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos essas coisas, e agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Quer dizer, detém o anticristo. O anticristo ele vai ser revelado antes do dia da ira do Senhor, os 7 anos. Mas antes que isso aconteça, tem alguma coisa que o detém. E quem detém o anticristo? Vamos aprender? Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente aquele que seja afastado. Que seja afastado aquele que agora o detém. Aí você vai lá comigo em Isaías, capítulo 26, e vai lá. 20 a 21, não é isso que eu estou falando aqui o tempo todo. Isaías 26, 20 e 21. Esconde, ó povo meu, dentro dos seus aposentos, até que por um pouco de tempo, até que passe a ira do Senhor. Quer dizer, se Deus manda se esconder um povo e ele fala que nós não fomos reservados para a ira, Deus então ele vai retirar por um pouco de tempo a igreja da terra. E é ela que detém o anticristo, porque nós somos chamados também à luz do mundo. E a Bíblia diz que quando a terra entrar na grande tribulação e na tribulação, nos 7 anos, a terra será coberta pelas trevas. Presta atenção, pensa. Então, quem vai ser retirado por um pouco de tempo e ser escondido nos esconderijos, A gente casa com Cristo. A Bíblia fala de um casamento no céu. E nós vamos para as nossas recâmaras por um pouco de tempo até que passe a ira do Senhor. E se você vê, enquanto o pau está quebrando aqui embaixo, nós vamos estar casando com Cristo lá em cima. Então, quando esse que o detém for afastado, retirado, então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Olha aqui, o destruirá pela manifestação de sua vinda. Jesus ele vem sim, mas no final dos 7 anos. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás. A gente sabe que o anticristo vai receber todo o poder de Satanás.
Como Jesus Cristo, né, foi concebido pelo Espírito Santo e recebeu de Deus o poder, Satanás vai dar todo o seu poder para o anticristo. É uma cópia de Jesus, por isso ele se chama anticristo. Com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo engano de injustiça aos que perecem. Aí você volta para mim e insiste, Ana Paula, nós vamos ver o anticristo sim. A gente vai ver ele, nem que seja no início. Então, meu amado, se você bate o pé e insiste que você vai ver o anticristo, eu posso dizer claramente, então, que você está perecendo. Porque aqui a Bíblia fala que ele vai vir com todo o poder de prodígio e mentira e com todo engano de injustiça aos que perecem. Se você que está me ouvindo está perecendo na fé e na santidade, na salvação, você vai ver o anticristo. Mas se pelo contrário você está lendo a Bíblia, você está orando, você está pedindo perdão, você está vigiando, você está procurando se edificar, você está buscando a verdade, eu posso dizer que você está perecendo? O que é perecer? É apodrecer, é acabar, prazo de validade vencido. Porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Ele vem para os que perecem, porque esses não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Qual é o amor dessa verdade para nós? É que Deus não nos reservou para a ira. Então a gente crê que o Senhor vai nos guardar no dia da sua ira. Isso é amor, amor da verdade, para serem salvos, salvos do dia da ira de Deus. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro. Você quer acreditar que vocês vão ver o anticristo? Vocês querem acreditar no pecado? Vocês querem acreditar nas concupiscências da sua própria carne? Então tome, eu vos mando a operação do erro, para que você dê crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Deleitaram-se. Você vê muitos se deleitando com a injustiça. E eu vou dizer uma coisa. Se você acredita que o seu Deus é um Deus que vai te colocar a sofrer 7 anos nessa terra e vai ver o anticristo, e você hoje está amando essa verdade, olhando para a terra, procurando proteger a você e um grupo, você está se deleitando na injustiça. Está lá em Mateus 24, do 15 ao 28. Tem referência lá também para você, se quiser olhar. Será que o Deus que você acredita é esse Deus? Ele é poderoso para mandar muitos para o inferno, e a gente acredita que o pecador vai para o inferno. Mas a Bíblia diz que ele não se alegra na morte do ímpio. Mas uma igreja que não está sendo ímpia, mas está sendo santa e tem buscado a Deus em espírito e em verdade, porque a Bíblia diz que nós temos que adorá-lo em espírito e em verdade, e sem fé é impossível agradar a Deus. E Jesus diz, de modo nenhum lançarei fora aqueles que o Pai me deu, e todas as palavras lindas de consolo que a Bíblia traz. Por que eu vou acreditar que eu vou ser entregue na mão do anticristo? E assim, meus irmãos, eu vos deixo essa palavra de hoje. Eu quero que vocês pensem nesses textos que a gente leu aqui mais uma vez. Nós somos apregoadores da verdade. Nós não estamos aqui tentando ser mestres, doutores da lei, doutor da verdade, falando bolota, tentando enfiar a força na goela dos irmãos, que vocês vão entrar em tempos difíceis. A gente só vai passar nas dores de parto, e a gente já está passando. Eu gostaria de falar muito mais, eu gostaria de estender mais esse vídeo, mas o meu tempo não me permite. Mas eu sei que eu já passei aqui muita informação suficiente para fazer você pensar. É isso que eu quero que você faça. Assim como eu tenho pensado. Eu desejo do mais profundo do meu coração que você também pense, meu irmão, minha irmã. Porque Jesus, ele está voltando, mas nós nos encontraremos com ele nos ares, não na terra. Essa segunda vinda própria dita, ela vai acontecer no final da grande tribulação. Amém? Que o Senhor vos abençoe, vos guarde, vos ilumine, vos encha de graça e de amor. No santo, poderoso e glorioso nome de Jesus. Amém, amém e amém.